Tudo bem, pessoal? Paz do Senhor, mais um projeto no Gabinete com o Pastor. Na verdade, esse projeto é a continuação de um que eu já fiz quando me questionaram se ouvir música secular é pecado. E aí, quem me perguntou não era de ministério, não fazia parte do Ministério de Louvor, por exemplo, e eu estudei e respondi o fato isolado da música. E aí tem gente que pegou o fato isolado e já misturou tudo. E aí houve a necessidade desse segundo vídeo e o tema de hoje é: músico da igreja pode ouvir música secular, tocar música secular e por aí afora? Então, a gente tem que partir sempre do princípio que o vídeo anterior eu trabalhei o fato isolado da música. Mas quando a gente coloca alguém do altar, alguém do ministério no fato isolado, já muda a perspectiva. Calma, que eu não vou ser incoerente. Você vai perceber isso. Se você me perguntar, andar sem camisa é pecado? Eu posso dizer para você que é? Eu não posso dizer que é. Porém, um pastor como eu, por exemplo, se eu ficar andando sem camisa por aí, pela rua, o que eu vou gerar? Isso mesmo que você acabou de pensar, né? Escândalo. Quer ver uma coisa? Eu vou analisar o fato isolado novamente. Tomar uma taça de vinho é pecado? A Bíblia condena o embriagar-se. Tomar uma taça de vinho, eu não posso dizer que é pecado. Mas se eu tomo uma taça de vinho, aqui, por exemplo, no portão da igreja, o que eu vou causar? O escândalo, não é? Então a gente tem que entender que quando o assunto é tratado isolado, tem um peso, e quando esse assunto é atrelado, por exemplo, a quem é do altar, tem um outro peso. Pastor, você está incoerente. Não, eu estou bíblico. Romanos 14 fala isso. Paulo questiona: comer legume é pecado? Fato isolado. Não. Mas se o comer do legume escandaliza seu irmão, configura o pecado. Então, o legume não é pecado. O pecado está no escândalo quando eu como aquele legume. E aí Paulo também dá o exemplo da carne, por exemplo. Então, o fato isolado em si, eu não posso dizer que é pecado em alguns momentos. Mas atrelado a alguém do ministério, trazendo escândalo, aí vem o pecado. Exemplo, se eu estou aqui dando aula aqui de saia, eu vou escandalizar? Vou. Mas se eu estou na Escócia eu não vou escandalizar, né? Então a questão do escândalo é justamente o ponto da nossa reflexão. O que as pessoas do mundo vão dizer quando vê um ministro de louvor, por exemplo, alguém que louva, canta, faz a obra do Senhor na área da música, cantando e tocando músicas seculares? O que eles podem pensar? O que eles podem dizer? É natural? É normal? O próprio mundo vai condenar isso em nós. Por quê? Porque o mundo espera de nós a santificação, que quer dizer separação, né? Que o mundo espera de nós perfeição, como Deus é perfeito. Mas a separação, sim. A gente sempre, quando fala de alguém que trabalha na obra do Senhor, de alguém que faz a obra do Senhor, que está no altar do Senhor fazendo a obra do Senhor. Tanto o Senhor, né? Fazendo a obra do Senhor. Quando essa pessoa toma alguma atitude que traz um desconforto ou escândalo, aí configura o pecado. Como o vídeo que eu falei da tatuagem, por exemplo. Se eu apareço aqui com o pescoço tatuado, com não sei o que, com o braço todo tatuado, o que eu vou causar? Se eu apareço nesse vídeo aqui, por exemplo, de camisetinha e tal, o que eu vou causar? A mesma coisa a gente tem que entender, que tudo que causa esse desconforto e esse escândalo está errado à luz da Bíblia. Paulo chega a dizer o seguinte: se você duvidou no teu coração em fazer, já é um erro, já é pecado. Então eu respondo sem medo de errar. Uma coisa é o fato isolado, outra coisa é alguém que é simplesmente membro, outra coisa é alguém que é do altar do Senhor. Eu estava numa festa de casamento uma vez com um grupo de diáconos, e tinha um outro pastor, um senhor, né, bem senhorzinho já, idoso, gordinho, e ele pegou o terno e começou a rodar o terno, dançou, rebolou até o chão, e todo mundo achou graça e todo mundo aplaudiu. Ele era um pastor, mas ele era um idoso, um senhor, vó da aniversariante, no caso da debutante. Tudo para ele ficou engraçado, legal. Aí o diácono que me acompanhava disse: vai lá, pastor, agora é a sua vez. Agora imagine eu fazendo a mesma coisa que aquele senhor estava fazendo. Ia pegar bem? Não ia pegar bem. Então tem coisas que até a tua idade permite você fazer, até a tua posição social permite você fazer. Então você tem que entender
que escândalo não é uma coisa que eu posso botar assim num quadrado e falar isso aqui é escândalo, isso aqui não é. Escândalo vai variar muito da cultura, de quem você é, da postura que você tem e por aí afora. Se eu apareço, por exemplo, no Facebook falando um montão de palavras de ódio, politicamente falando, tem um outro peso do que alguém que não é pastor. E assim segue o ritmo. Então, se você é do altar, se você canta no altar, você deve evitar ficar expondo músicas seculares na sua rede social, ficar expondo músicas seculares nos seus stories, status. Por quê? Porque isso vai trazer esse desconforto e esse escândalo. É simples assim. Se a gente estuda o fato isolado, como Paulo estudou o legume e a carne, a gente não pode dizer que é pecado por isso e por aquilo, como o vídeo anterior eu disse. No entanto, quando é atrelado a uma figura do altar, a imagem é totalmente diferente, passa-se uma outra mensagem. Tá certo assim? Deus abençoe você, sua família e até o próximo Gabinete com o Pastor.